não conseguiremos responder ao ID do Senhor sem que antes passemos pela sua purificação. Olá, tudo bem? Eu sou a Pamela Roque. Estou aqui para falar com você hoje uma palavra sobre o capítulo 6 de Isaías, que diz sobre a purificação e o chamado de Isaías. Vem comigo. E eu quero ler com você do capítulo 6, a partir do verso 6 até o último verso, o verso 13. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me. Aleluia. Ele disse: Vá e diga a este povo: Ouçam com atenção, mas não entendam. Observem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos, feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, não ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Oh, aleluia. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: Até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Aleluia. Nós percebemos aqui, né, Isaías, ele tem os seus lábios tocados pela tenaz, aquela brasa viva, o fogo do Espírito Santo, né? E na história de Isaías, o chamado dele, né, ele estava ali vivendo a escuridão do luto. E o Senhor trouxe luz para a vida de Isaías, né? Diz aqui no começo do capítulo: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, né? E eu vi uma pessoa muito conhecida falando uma vez, Tel Hayashi, o maior vivalista para mim desse tempo, né, na juventude brasileira. E a gente às vezes está preso no luto, não consegue viver o que o Senhor tem para nos mostrar, para nos enviar, para nos fazer viver com Ele, porque a gente está preso no passado. É por isso que é importante a gente absorver. A questão da purificação não é que nós precisamos ser perfeitos para cumprir o ID, mas a purificação se dá aqui nesse verso, olha: Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Enquanto a gente estiver preso dentro das nossas culpas e da vida de pecado, da iniquidade que a gente leva, até que o anjo do Senhor toca nossos lábios e nos purifica, toca o nosso coração. O evangelho é escandaloso, né? Porque o Senhor, Ele quer caber dentro de pessoas sujas e miseráveis como nós. E a gente acha que ninguém é digno desse evangelho, além de nós que estamos dentro da igreja. Isso me deixa indignada, sabe? Eu amo o chamado de Isaías. Inclusive, foi uma das coisas que o Senhor falou com a gente ali dentro de base missionária. Eu tive o privilégio de fazer um curso de uma semana na Jocum e o Senhor usou muito essa passagem lá com a gente, né? Eu queria contar um pouquinho da minha história, como que o Senhor me chamou, me vocacionou, né? Eu era só uma criança, eu tinha 8 para 9 anos, mais ou menos 9, 10 anos, e o Senhor me deu uma visão na parede da minha sala. Saía uma luz verde neon da barriga da minha mãe realmente estava deitada na sala. E essa luz, dava para a parede, né? E aí já é a visão. Um globo girando e 2 pés dando a volta, né? E tinha alguns hieróglifos assim em cima passando, né? Em 2023 o Senhor me revelou o que eram aquelas palavras, né? E o Senhor me deu uma nação ali. E o Senhor tem me dado algumas nações para, inclusive, interceder, e eu tenho até falhado nisso. Quando o Senhor te der algo, zele pelo que Ele te deu, né? E eu tô contando isso por quê? Porque depois disso eu vivi uma vida muito ruim, uma vida até mesmo devassa, e eu precisei passar pela purificação, até que o Senhor me colocou no campo missionário. Eu precisei ser liberta, né? Como alguns irmãos têm o costume de falar, eu passei pela busca, né? Para que o Senhor me libertasse. Não pelo meu exterior. Eu posso até realmente não estar mais me vestindo como me vestia naquela época, mas não que eu era vulgar. Eu tive a minha fase de adolescência, onde eu me descobri com um transtorno de humor, né? E tive a fase de me vestir
de me vestir vulgarmente, mas depois eu já estava já de outra forma. E o Senhor foi moldando ao longo desses anos, né? E isso foi a visão que o Senhor me deu, me chamou para o ID com 9, 10 anos. Com 14 anos eu fico doente e eu levo uma vida aí, né, de carência emocional, de vazio de alma, até que o Senhor foi me purificando, né? E quando o Senhor me chamou para entrega, foi em 2021, onde eu me entreguei e eu fiz alguns votos com o Senhor, e o Senhor me batizou no meu quarto. Em 2022, eu estava na Jocum, fazendo o curso de férias, e em 2022 mesmo, eu comecei a andar em comunidade do Rio. O Senhor me levou para a Bahia, para várias aldeias distantes, que muita gente talvez nunca tenha nem ouvido falar, e o Senhor fez maravilhas e faz maravilhas, né? E eu pergunto para você, a gente está no Rio de Janeiro, pelo menos eu, a gente não tem como sair da favela. O Rio de Janeiro em si já é uma comunidade, a gente sabe muito bem disso. E os cristãos da nossa cidade ainda estão presos a 4 paredes. Isso é uma coisa que me indigna muito. Você vai ficar na porta da igreja esperando o drogado entrar? Ele não vai. Ele não vai entrar. O prazer que eu tive, que o Senhor me deu de ver pessoas chorando com a R15, armas enormes na mão. Eu lembro de uma jovem muito linda, uma negra linda, chorando. Eu tive o privilégio de entregar uma Bíblia para ela, abraçar ela, orar por ela. E ela falou, eu queria voltar para Deus, mas eu não tenho força. 90%, eu te digo com toda certeza, 90% dos traficantes que você encontra numa favela são pessoas desviadas do Evangelho. E para cada um daqueles traficantes, você tem uma mãe ou uma avó de joelhos chorando, desgastadas. E você não está querendo responder ao ídolo do Senhor. O Isaías, ele fala, eis-me aqui, envia-me. É uma pergunta do Senhor para nós hoje. A quem eu enviarei? Eu já removi a tua culpa. Eu já te perdoei dos teus pecados. O que falta para você responder a esse chamado da Trindade? Porque é um chamado da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Um missionário, teólogo antigo, ele fala, né, Deus, ele tinha um filho, fez dele missionário. Eu amo essa frase, é do Tim Day, eu não sei como eu falo o nome dele. E continuando o texto, o Senhor manda Isaías falar para o povo e endurecer o coração do povo. Isso é muito louco. Isso me faz pensar no confronto que é o Evangelho. O Evangelho é confrontador, porque quando você fala para alguém e ele está na escuridão, ele vai endurecer o coração. E é isso que Deus quer, porque o Senhor vai trazer juízo, sabe? Aí vai falar no final do texto, quando tudo estiver devastado, quando a terra estiver desolada, sem ninguém mais, ainda vai restar uma semente santa em Israel. Há uma semente santa em nós como povo de Deus, ainda que a nossa vida esteja devastada, sabe? Israel, Jerusalém realmente está lá, sendo devastada, porque eles ainda não receberam o Senhor, o Messias verdadeiro. E a gente sabe o final dessa história, o Senhor vai vir, o Senhor vai quebrantar o coração de Jerusalém por completo, porque há uma promessa sobre Israel. Eles são um remanescente do Senhor, Sião, né? Mas quando a gente prega o Evangelho, muita gente vai ter o coração endurecido, em vez de ser o contrário. Não se voltarão para Deus a fim de serem curados. Eu tive o privilégio de ser curada por dentro. À vista das pessoas ao meu redor, eu ainda sou doente. Até mesmo de pessoas cristãs que me conhecem, à vista de quase todos ao meu redor, eu sou uma pessoa doente. Mas eu sei o que Deus fez na minha história. Eu sei da libertação que Ele me deu. Eu sei do que é poder dormir em paz, com remédio ou sem remédio, sabe? Eu tomo remédio para cumprir protocolo, porque eu moro com meu pai, eu tenho 2 filhos a zelar, mas eu sei que eu durmo em paz há muitos anos. Eu sei o que é viver anos de insônia, anos virando noites após noites. Mas quando o Senhor vem e toca com a tenaz, com a brasa viva o nosso ser, a gente não consegue mais não responder Ele aqui, né? Eu quero te fazer refletir no chamado de Isaías. Ele foi purificado, né? E ele fala, meu Deus, eu estou perdido. Eu vi o Senhor. Eu sou homem de lábios impuros. No meio de pessoas de lábios impuros eu habito, né? Mas os meus olhos viram um rei. O Palanquim tem uma música que eu amo. Oh, que paz eu encontrei ao ouvir o som da voz do rei. E foi isso que aconteceu na minha história. Em 2017, o Senhor me chamou de filha amada, né? Numa igreja aqui no Rio de Janeiro. O Senhor falou no meu ouvido, sabe? E eu não consigo mais viver de outra forma.
Isaías, ele tem um chamado extenso e incrível. Ele veio revelar o Messias para a terra. O livro de Isaías é um compilado de toda a Bíblia, tudo sobre Jesus, sobre o chamado messiânico de Jesus. Então, Isaías, ele passou por essa purificação e ele pôde responder ao Ide. Se você entende que o Senhor já te perdoou dos teus pecados, se você já confessou Jesus como Senhor, se você já teve a sua culpa retirada, não volte para esse lugar, não volte para o lugar de que o inimigo quer te colocar para te paralisar. A culpa já foi levada na cruz, sabe? Você não vive mais uma vida de pecado, creio eu. E se você está aqui comigo nesse vídeo e quer entregar seu coração para Jesus hoje, eu não costumo fazer isso, mas ora comigo. O Espírito Santo de Deus toca nos meus lábios impuros, toca no meu coração impuro e me limpa. Eu já fiz essa oração um dia e foi bem rápido. O Senhor tem pressa de te usar, não só de te abençoar, Ele tem pressa de te usar nessa geração como soldado, como guerreiro valente, sabe? Paulo mesmo vai dizer muito sobre soldado, sobre corrida, sabe? A gente está vivendo os últimos minutos nessa terra. Olha o que está acontecendo mundialmente, politicamente falando, economicamente. Está tudo convergindo para uma só coisa, uma unidade. Como o Apocalipse vai dizer, uma só moeda, uma só religião, um poder para o mundo todo. Analisa a situação do mundo, como que isso já está acontecendo descaradamente na nossa cara. O Lula acabou de falar lá na China que é urgente que se unam. Urgente, gente. A gente não tem urgência de fazer o ID, mas o Satanás está com urgência de fazer a missão dele, que é unificar tudo num poder só do anticristo. E a gente está dando bobeira, esperando a gente ser perfeito para fazer o ID, esperando que os drogados e os loucos e os gays e as prostitutas entrem dentro da igreja para a gente pregar para eles. Enquanto que eu entendo que o ID é um resgate. Um dia eu fui resgatado de mim mesmo. Um dia eu precisei ouvir a palavra do Senhor. Como crerão se não há quem pregue? Há um comando do Senhor, ide, e pregai, anunciai. Não é só com testemunho de vida que se prega, isso é uma falácia. Me desculpa você se eu estou sendo até desrespeitosa, é uma falácia. O Senhor não mudou, ide, dê testemunho e todos vão entrar dentro da igreja e se converter, não é isso. É ide, pregai, anunciai o Evangelho. Nós temos uma cobertura chamada Sangue do Cordeiro. Nós temos um selo de carta chamado Espírito Santo. Você tem um selo, você é reconhecido no mundo espiritual. E o diabo sabe muito bem se você está cumprindo o teu papel, a tua vocação ou não. E aí ele se aproveita, e aí ele faz a festa na tua vida. Porque desobediência ainda é pecado. O tema central da palavra para você andar com Deus é uma coisa chamada obediência. Então obedeça, o Senhor já te purificou. Responda, eis-me aqui, ainda hoje. Dobre os seus joelhos e peça a ousadia. Peça os dons, os melhores dons, é isso que Paulo nos orienta. Ore ao Senhor pelos melhores dons. O Senhor tem me usado no dom de cura desde 2021. O Senhor me batizou no Espírito Santo no meu quarto. O Senhor tem me dado testemunhos incríveis. O Senhor tem me usado. Eu não vivo por aí arrotando santidade, eu não vivo por aí arrotando o que eu faço ou deixo de fazer. Mas o meu Senhor me conhece. Jesus me conhece, os céus me conhecem. Os céus têm visto o meu anseio pelas nações, o meu anseio pela minha comunidade, pela minha família. Ah, Pamela, mas eu não me dou bem com a minha mãe, não. Meu irmão não gosta de mim. Meu pai não tá nem aí pra mim. Cara, não espere tua família ficar consertada para você anunciar o Evangelho. Enquanto você trabalha para Ele, Ele trabalha em favor de você. Que Deus te abençoe e que essa palavra fale profundamente ao seu coração, porque falou primeiro comigo. Um beijo.